Você sabe como apresentar um anteprojeto que realmente impressiona o seu cliente? Pois é, o que eu vejo muito por aí é que muitos profissionais preferem primeiro apresentar a planta, para só depois que o cliente aprova a planta que eles vão pensar no restante. Mas eu vou te mostrar um jeito diferente, que é o jeito que eu trabalho e que funciona muito bem. Um jeito que vai surpreender o seu cliente e que vai te ajudar a evitar muita dor de cabeça. E se você ainda não me conhece, eu sou a Natália, sou engenheira civil e mentora e trabalho com projeto arquitetônico há mais de 10 anos. E aqui no meu canal eu falo sobre projeto arquitetônico na prática. E antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever para você não perder nenhum conteúdo que eu postar. Então, o que acontece? O que eu observo muito por aí? É que muitos profissionais, eles primeiro apresentam a planta, dependendo até várias opções de planta, sabe? Para o cliente poder ver, para o cliente poder definir, decidir, tá? Mas o que eu vejo assim dessa abordagem de apresentar a planta? O cliente, você tem que entender o seguinte: o cliente, ele é leigo, a maioria dos clientes, né? Então ele não tem essa noção de conseguir olhar a planta e conseguir entender. Então, quando você apresenta só a planta, o cliente, na maioria das vezes, ele não vai entender nada, tá? E aí, o que vai acontecer? Tem muita chance do cliente não gostar do projeto, tá? E também tem muito mais chance de alteração, justamente porque o cliente não está conseguindo visualizar ali o projeto. Então, como que eu trabalho? Eu trabalho já na apresentação do anteprojeto, que é a primeira apresentação que o cliente vai ver, eu já apresento planta, já apresento a fachada, as imagens renderizadas, tá bom? E o 3D ali, a maquete eletrônica. Por quê? Porque daí quando o cliente olha o projeto, ele já fica encantado. Ele já consegue visualizar tudo ali que ele queria, né? Então, eu já coloco, por exemplo, os materiais, porque durante a reunião de briefing, eu já vou ver quais materiais ele gosta, quais cores ele gosta, e ali, nessa apresentação do anteprojeto, já vai estar as imagens renderizadas, com o material que ele gosta, com as cores que ele gosta, então ele vai conseguir ter uma visão muito melhor do projeto. Então, assim, por isso que eu prefiro essa abordagem de já apresentar tudo, né? E, principalmente, porque eu trabalho com Revit, então facilita muito a vida. Por quê? Porque a gente já vai fazer a planta e já vai sair o 3D. Então, eu te garanto que dessa forma evita muito retrabalho. Por quê? Porque a chance do cliente querer alterar é muito menor. E aí você vai me falar, tá bom, mas e se o cliente quiser alterar, né? E se o cliente pedir para eu mudar um cômodo, para eu mudar alguma coisa, eu vou ter que fazer tudo de novo. 3D, renderização, tudo? Não. Por quê? Porque, na verdade, olha só, quando você está no Lumion, o que é o que dá mais trabalho? É para a gente definir os materiais, a gente definir as texturas, a gente criar ali o entorno da casa. Então, isso aí não vai mudar, né? Você criar a parte do paisagismo, você criar as texturas, materiais, isso não vai mudar praticamente nada. O que pode ser que mude é um cômodo ou outro de lugar, né? Uma disposição ali, um elemento da fachada. Mas aí, na hora que você mudar na planta, já vai mudar automaticamente no 3D, se você trabalha com BIM, e no Lumion também, né? Você muda no Revit, já muda no Lumion. Hoje em dia a gente tem plugins que integram o Revit com o Lumion. Então tudo que você mexe no Revit já vai mudar automaticamente no Lumion. Então assim, na minha visão, não é tão trabalhoso fazer essa alteração, né? E evita alteração no projeto. Então, assim, por mais que tenha que fazer alguma alteração, são poucas alterações, né? Essa é a experiência que eu tenho tido na prática, tá? E aí agora eu vou mostrar para você como que eu apresento o meu anteprojeto. Então, acompanha aqui comigo na tela e vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui para você como que eu apresento o anteprojeto. Primeiramente, eu faço a planta, né? Essa planta aqui, ó. Quer ver? Eu faço a planta de cotas, a planta de layout, tá? Quer ver? Aqui, ó. Eu faço as plantas, né, de cota e de layout, tá? De todos os pavimentos. E aí, eu faço as imagens renderizadas. E aí, depois, o que eu faço? Eu junto isso tudo em uma apresentação. Eu faço essa apresentação no Canva, tá? E aí, já tenho o meu padrão de apresentação. Então, como que eu faço para apresentar para o cliente? Eu mostro essa apresentação e ele vai vendo as imagens renderizadas, tá? Ó, então, por exemplo, aqui eu chego e vou mostrando, mostro a fachada, tá vendo? Então, eu já apresento
com a fachada pronta, com os materiais definidos, isso já na primeira apresentação. Depois, ó, aí eu vou mostrando algumas imagens internas, tá? Aqui, algumas imagens internas da casa. Mostro tudo para o cliente. Depois, eu mostro a planta, tá? Aí eu sempre faço uma planta de layout, que é a planta onde o foco é a disposição dos móveis, tá? E uma planta de cotas. Isso tudo eu ensino na formação PNP. Como que a gente faz essa planta de layout, como que a gente faz essa planta de cotas, tá? Inclusive, eu ensino como que a gente cria a planta, né? Como que a gente chega nessas dimensões dos cômodos, como que a gente faz uma planta de acordo com as necessidades do cliente, ou seja, tudo que você tem que saber para fazer um projeto arquitetônico do zero, tá bom? Se você quiser mais informações sobre a formação PNP, é só você clicar no link abaixo que está na descrição e aí você vai ser direcionado para a página da formação, tá bom? E aí, depois eu também aqui tenho, eu apresento também a planta de layout do pavimento superior, né, nesse caso porque é um sobrado, e a planta de cotas, né? Então o que a gente pode observar? A planta de layout, o foco, como eu disse, é o layout, e a planta de cotas, como o próprio nome já diz, o foco são as cotas, né? Então eu deixo todo o layout dos móveis em meio tom e só as cotas que ficam bem destacadas, tá vendo? Por quê? Porque daí o cliente ele consegue pegar essa planta aí e analisar minuciosamente cada detalhe da planta, mas daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre isso, tá bom? E aí, o que que é importante a gente ver? O que além de mostrar a planta tudo, eu mostro o 3D, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui o Revit. No Revit eu já tenho o 3D e aí eu vou mostrando esse 3D pro cliente, tá vendo? Eu vou mostrando para ele como que vai ficar mais ou menos aqui a volumetria da casa. E aí, além das imagens renderizadas, ele consegue ter uma noção do 3D aqui através do Revit, tá bom? E é isso. E aí, o que que acontece? Então, ó, primeira etapa, apresentação do anteprojeto. Então, vamos lá. Recapitulando. Apresento aqui essa apresentação com as imagens renderizadas e as plantas. Essa apresentação depois eu vou enviar para o cliente, tá? E vou mostrando aqui o 3D para o cliente ter uma noção, aí eu vou tirando dúvida dele, etc. E ele consegue ver o 3D e as plantas, tá bom? E aí, qual que é o próximo passo depois que eu apresentei? Eu vou enviar para o cliente essa apresentação e eu também vou enviar para o cliente o 3D. Mas como que eu vou enviar o 3D, né? Porque o cliente ele não tem Revit. Como que ele vai conseguir abrir o 3D sem ter o Revit? Aí é uma ferramenta muito interessante, olha só. Aqui a gente tem na Autodesk, a gente tem o Autodesk Viewer. Tá vendo? Então aqui a gente tem o Autodesk Viewer. O que que você faz? Você carrega o projeto do cliente aqui no Autodesk, tá? Vai demorar um pouquinho. E aí depois, olha só, o cliente ele consegue mexer no 3D. Qualquer pessoa. Ele simplesmente vai acessar o link que você vai mandar para ele. Então você tem aqui, você clica em compartilhar e copia e manda para o cliente o link, tá? Então aí fica assim, né? E aí a pessoa tem tanto a opção de orbitar, tá? Quanto a opção de andar em primeira pessoa, olha só. Tá vendo? É como se fosse um joguinho mesmo, né? Ó, olha lá. Você vai andando, tá vendo? Opa! Aí ele consegue entrar dentro da casa. Olha só. Consegue entrar, consegue ver tudo ali, né? Tá vendo? Consegue andar, ó. Vai na cozinha. Parece até um The Sims, né? Olha lá. Ele consegue subir aqui a escada. Vamos supor, né? Aí ele vai lá pro pavimento superior. Ó. Tá vendo? Aí ele consegue ver tudo. Olha que legal. Salão de jogos, área gourmet, né? Então, aquilo tudo que estava nas imagens renderizadas, ele consegue visualizar aqui também, tá? Deixa eu sair aqui. Certo? Então, isso aqui é muito interessante. Então, o que que eu faço, tá? Peraí, deixa eu só voltar aqui. Ok, eu vou explicar. Então, o que que eu faço? Eu mando, então, essa apresentação, que aí vai ter a planta, tá? Eu mando esse 3D aqui para o cliente conseguir visualizar.
E aí, além de mandar a apresentação e de mandar esse 3D, eu mando uma mensagem. Uma mensagem como? Informando ao cliente, né, ou aos clientes, que eu estou enviando a planta para análise e também o 3D. E eu deixo claro que essa planta tem que ser analisada minuciosamente. Por quê? Porque é o sonho deles. Eles estão construindo a casa que eles trabalharam anos para conseguir construir, né? Então tem que ficar exatamente como eles querem. Então o que, que eu aconselho? Pegar uma trena, né? Ir medindo na casa que ele mora, né? Ou às vezes na casa de algum familiar, para ver se o tamanho está suficiente, tá? Para ver se está tudo de acordo. E eu falo para eles fazerem isso com muita calma. Então eu explico o seguinte: estamos na etapa de anteprojeto. Nessa etapa, alterações são permitidas. Então, você pode fazer quantas alterações você quiser nessa etapa, tá bom? Detalhe, eu não limito a quantidade de alterações na etapa do anteprojeto. Só que, observação, a alteração é diferente de mudança de escopo, tá? Mudança de escopo, aí já é um novo projeto, né? A alteração é o quê? Ah, vou mudar um pouco o layout. Ah, eu vou mudar um pouco alguma coisa na fachada. Isso é modificação, é alteração. Agora, alteração de escopo. Ah, eu queria uma casa térrea, agora eu quero um sobrado. Isso é alteração de escopo, tá? E aí, quando o cliente quer mudar o escopo, aí já é uma outra questão, tá? E é uma questão que tem que, inclusive, estar prevista em contrato. Mas depois, se você quiser, você comenta aqui que eu faço um vídeo explicando tudo que tem que ter num contrato, tá bom? E aí, o que, que acontece? Eu mando essa mensagem e falo: estamos na etapa do anteprojeto, analisem com calma, todas as alterações agora, modificações nessa fase são permitidas, né? Não são cobradas, então analisa com bastante calma o projeto. E estarei aguardando o seu retorno para dar continuidade ao projeto. Pronto. Então, a gente vai depender do cliente para a gente dar continuidade ao projeto, tá bom? De vez em quando, às vezes o cliente demora muito para responder, você pode mandar uma mensagem, tipo assim: e aí, conseguiu analisar o projeto, né? Porque às vezes acaba que o cliente demora muito para analisar, né? Mas você deixa ele à vontade para ele analisar, tá bom? Então, é isso. E aí, o que, que você achou? Você concorda que apresentar já o projeto completo é a melhor maneira de você já surpreender o cliente logo de cara e também de evitar alterações no projeto? Você quer aprender mais sobre projeto arquitetônico na prática? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente postar conteúdos de projeto, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!